Bem, gente, boa noite. Acho que todo mundo tem uma relação, todo mundo que está aqui, de uma forma ou de outra, deve ter uma relação com o Maracanã, alguns uma relação mais forte, outros não tão forte assim, mas, enfim, o Maracanã não é diferente para ninguém, né? Mesmo as pessoas que o conhecem de ouvir falar. Eu, por exemplo, vivo em São Paulo já há muito tempo, e não são poucas as pessoas que eu conheço que lamentam não terem vindo ao Rio de Janeiro para conhecer o Maracanã enquanto era tempo. Agora não dá mais. Vira e mexe, eu converso com alguém que fala isso. Agora já era, não tem mais. Vacilei. Poderia ter ido, sei lá, pegava um avião, um ônibus, um carro e um jogo qualquer. E nenhuma dessas versões que nós vimos aí do Maracanã, essas pessoas acabaram vendo, né? Essa obra do Maracanã, que eu chamo há algum tempo na TV, inclusive, de estupro do Maracanã, porque é a palavra mais suave que eu encontro para definir essa sacanagem, ela é absurda, ela é bizarra, ela não tem o menor cabimento. É importante saber que aí entram vários segmentos da sociedade, entre eles uma parcela significativa da imprensa, da mídia, esportiva inclusive, omissa, covarde. Muitas vezes alguns companheiros não têm liberdade para se expressar, a gente até entendo isso. Eu, ainda bem, trabalho num veículo que me permite a manifestação livre. Muitas vezes o cara gostaria de escrever, gostaria de falar e não tem essa oportunidade, o que eu acho compreensível, repito, mas tem muita gente também que poderia se posicionar de alguma forma e não o faz, por conveniência, por outras razões. Primeiro que o Rio de Janeiro não precisa da Copa do Mundo, acho que o Brasil não precisa da Copa do Mundo. O Brasil não precisa da Copa do Mundo. Mas venderam a ideia de que é fundamental, de que é importante, de que vai ser muito bom. Eu acho que tudo isso é mentira. E a gente pode olhar para trás e ver 2010, a África do Sul, a quantidade de elefantes brancos, o endividamento, tudo que está acontecendo aqui aconteceu lá, pessoas que tiveram que sair das suas moradias, que foram colocadas para escanteio, tudo muito parecido, até porque são países muito parecidos, né, com problemas muito semelhantes em alguns aspectos. E os sul-africanos hoje têm, por exemplo, um estádio na cidade do Cabo, que é um estádio, é uma cidade muito parecida com o Rio, inclusive, tem muita semelhança com o Rio de Janeiro. E o estádio é muito bonito, só que lá não tem um time de futebol, o estádio não serve para nada, e já se cogitou até a possibilidade de demoli-lo, por total inutilidade, porque o estádio está lá e ele gera um custo, né? Você tem que manter aquilo, você não pode deixar apodrecer. E custa caro manter um estádio mesmo que ele não seja utilizado. Então, eu acho que o Brasil não precisava da Copa do Mundo, por isso sempre fui contra, nesses termos, né, que ela é colocada para a gente, e o Rio de Janeiro não precisaria do Maracanã. Mas como é que vai fazer uma Copa do Brasil sem o Rio de Janeiro? Tóquio não fez parte da Copa de 2002, por exemplo. Mas aí tem que ser no Maracanã? Não sei. A Copa da Alemanha, em 74, teve a final do Estádio Olímpico de Munique. E esse estádio não faz parte da Copa de 2006. A final sequer foi em Munique. Foi em Berlim, num estádio utilizado nos Jogos Olímpicos de 36. Então fica evidente também, gente, que, infelizmente, aqui no nosso país é muito mais fácil, pelas pessoas que governam, pelos cartolas e pelos políticos, que é muito mais fácil para esse pessoal da FIFA chegar aqui e vender a ideia deles. Olha, nós temos que fazer isso, vai ser assim, 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 sim senhor, sim senhor, sim senhor, e assim foi feito. Mas tentando até entender que a Copa vai ser no Brasil e que não tem jeito, poderíamos ter outras alternativas, né? Por exemplo, esse dinheiro que está sendo torrado aí, dinheiro público, que obviamente é um absurdo, já que iam gastar esse dinheiro, poderiam ter feito o estádio da Barra da Tijuca, né? A ideia lá de 1950, dos anos 40. Faz na Barra da Tijuca, tudo é lá, a Olimpíada da Barra. A Olimpíada não é do Rio de Janeiro. A Olimpíada, para mim, é a Olimpíada da Barra, né? Ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, onde eles até revitalizaram uma região que eu tive a chance de conhecer antes dos Jogos Olímpicos, uma região bem deteriorada de Londres, e eles recuperaram bem ali com a instalação ali de vários dos estádios, dos ginásios, enfim, naquela região. Aqui vai ser tudo na Barra da Tijuca, né? Aí tem especulação imobiliária, tem outros interesses, enfim. Mas por que não ampliaram, então, o Engenhão, já que vão ter que fazer isso para os Jogos de 2016, e não levaram a Copa do Mundo para lá? Deixavam o Maracanã em paz, era uma das saídas. Então a gente tinha a saída de não fazer a Copa no Brasil, não fazer a Copa no Rio, não fazer a Copa do Maracanã com um estádio novo, já que iam gastar esse dinheiro em qualquer outro lugar da cidade, ou fazer no Engenhão, já que construíram aquilo lá, né? Construíram para, no final, entregarem para o Botafogo, nada contra o Botafogo, se fosse o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, dava do mesmo. Eles entregaram para alguém porque não tinham mais o que fazer, e o César Maia disse abertamente à época, quando ele era prefeito,
que custava R$400 mil por mês manter o Engenhão. Então, por isso, ele se livrou de uma despesa. Só que custou quase 400 milhões construir aquilo lá. Então, evidentemente, é algo totalmente inaceitável. Existem alguns aspectos que são interessantes, se a gente olhar para a Copa. A Copa de 2010 talvez não sirva como parâmetro, porque, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, na África do Sul também houve os caras abriram as pernas, né? Tudo que queriam fazer foi feito e tudo bem. Então, construíram o Soccer City, um estádio para quase 100 mil pessoas no meio do nada. Agora estão fazendo casamento lá. Não serve para nada. É um estádio imenso, monumental, mas que não tem utilidade, porque não tem o que fazer lá. Não tem futebol, não vai jogar, o time de rugby não vai jogar lá. E construíram na cidade do Cabo, construíram um estádio, por exemplo, em Durban, que eu vou mostrar aqui umas fotos. São essas fotos, inclusive. Esse estádio de Durban ele custou cerca de 800 milhões de reais, ou quase isso. Era o mais bonito da Copa do Mundo e foi feito, obviamente, dentro dos parâmetros da dona FIFA, né? Dentro de todas as exigências que foram colocadas. E uma coisa que me chamou a atenção lá na África durante a Copa é que alguns lugares, esse aí vou começar por esse aí até para vocês entenderem. Esse é o estádio não, pode voltar, esse aí, de Polokwane. Até foi um brasileiro que estava lá na Copa que me mandou essa foto ao ver no meu blog as fotos que vocês vão ver na sequência num post que eu publiquei à época. Esse estádio foi reformado para a Copa do Mundo, não pode voltar aquela. E aqui vocês veem, por exemplo, que essa lona azul, ela estava presente em todos os estádios, praticamente em todos eles ou em todos eles. Por quê? Porque era impossível você visualizar o campo perfeitamente nas primeiras fileiras. Porque a FIFA colocava as suas placas de publicidade num tamanho muito grande. E, obviamente, maior do que o que eles imaginaram quando os estádios começaram a ser construídos. Então, eles interditavam as primeiras fileiras. Aí você vê aquilo e você pensa, pô, os caras estão sendo honestos, né? Não estão vendendo os ingressos em setores onde você não consegue chegar ao campo totalmente. Já que eles vendem a ideia de que estádio FIFA você tem que ver o campo sem nenhum ponto cego, nada na sua frente, enfim. Então você vê ali que a linha lateral também não dava para ver de onde o cara estava sentado. Ele tirou a foto exatamente do local de onde ele assistiu o jogo, ele comprou o ingresso. Ele não via, por exemplo, ali. Se o cara dá uma porrada ali no lateral esquerdo, no ponto direito, é um abraço, ele não vê, né? Se a bola sai, ele também não vê. Quem bate o escanteio, ele não tem a menor ideia, né? Ele vai ver depois pela televisão. Ou seja, é uma mentira essa história de que estádio FIFA você vê o jogo com perfeição. Não é verdade. Isso ficou claro, essa foi a última Copa do Mundo. Agora, as fotos as seguintes, se puder ir mudando. Bem, começa por essa aí. Na véspera do jogo semifinal da Copa do Mundo, entre Alemanha e Espanha, eu já estava na cidade para a transmissão do jogo, e na véspera nós fizemos ali umas entradas na frente do estádio. Esse estádio ele é uma situação bizarra, porque tem uma rua, é uma rua mesmo, nem uma avenida é uma rua, não é nem muito larga. De um lado tem um estádio de um time de rugby de Durban, e é um estádio grande, 60 mil pessoas aproximadamente, que poderia, em tese, ter sido adaptado para a Copa do Mundo. Seria o mais lógico, né? Mas não, o estádio está lá, e do outro lado da rua construíram o Moses Mabhida, que é esse estádio aí, que é belíssimo, realmente é um estádio muito bonito. Quase 800 milhões de reais custou naquela época. Aí quando nós entramos no estádio, num dos intervalos lá da nossa jornada de trabalho, nós entramos no estádio, já tinha feito um jogo antes nesse estádio, mas eu não tive a oportunidade de entrar nesse setor. Eu estava lá em cima na posição de imprensa. Aí eu fui até a grade, essa foto eu tirei dali, da grade que separa o setor das cadeiras atrás do gol, né, para o campo. E a visão é essa. Ok, ali você não pode ficar, né, ali não é vendido ingresso. Vamos para a próxima foto, por favor. Essa aí já é a foto, já é a última. Não, essa é do meio. Essa aí é a primeira fileira de onde você poderia ver o jogo comprando ingresso. Também não vê a pequena área, né? O cara comprou ingresso e viu isso aí, ó, não viu o campo totalmente. Pode passar a próxima, por favor. Aí também é uma outra foto ali de baixo, né? Do primeiro lance de arquibancada, antes da primeira fileira de cadeiras. A outra, por favor. Dá para ver um pouco mais o estádio, não? Essa aí é de Polokwane. E essa é a última, perdão. Aquela outra intermediária, essa é a visão de quem ficou na última fileira. Eu fui tirando as fotos de diferentes posições de onde foram vendidos os ingressos. Então, o cara que comprou o ingresso lá na última fileira, no alto, ele não via também a linha de fundo. E não via não porque o estádio é ruim, pelo contrário, porque a FIFA coloca essa placa de publicidade. Ela sequer tem o cuidado de colocar a placa num tamanho ou numa posição que permita que, dessa perspectiva, você veja o campo totalmente. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Um dos argumentos apresentados
pelos irresponsáveis pela obra do Maracanã para fazer, por exemplo, essa mudança atrás do gol. Para quem não sabe, eles demoliram tudo e vão fazer atrás do gol uma arquibancada semelhante, por exemplo, ao Estádio Olímpico de Roma. Vem lá de cima e desce até embaixo. Então, a arquibancada que vinha até um ponto, depois tinha a cadeira e a geral, ela agora virá lá de cima até atrás do gol. Então, por exemplo, para quem conhece o Maracanã, onde fica a Força Jovem, a Fúria Jovem, a Torcida Jovem Yang Flu, eles vão ficar ali em cima do campo. Não vão ficar mais lá no alto, essas organizadas que ficam atrás do gol. Vão ficar bem pertinho do campo, lá atrás do gol mesmo. A arquibancada vai fazer... Oi? Exato, isso em tese, né? Então a arquibancada vem cá embaixo. Um dos argumentos apresentados foi esse, de que a visão tem que ser perfeita e tudo mais. Não é verdade, isso aí é a maior prova. Infelizmente a gente não vai conseguir mostrar aqui, mas eu posso até, depois a gente pode até passar o link que está lá no meu blog, são posts antigos, mas os vídeos estão lá. Em 2010 eu entrevistei aqui um dos engenheiros responsáveis pela obra, no dia, inclusive, que eles estavam, 2 dias depois, ou 3 dias depois, deles fecharem o Maracanã, dessa foto que você nos mostrou do último jogo, que foi um negócio meio às pressas, né? Eles fecharam rapidamente, arrancaram as cadeiras e começaram a quebrar tudo antes que alguém, sei lá, embargasse a obra, conseguisse na justiça colocar algum tipo de obstáculo. E rapidamente foram demolindo. E eu presenciei, inclusive, lá a retirada das cadeiras, as cadeiras das arquibancadas e as cadeiras azuis, quase todas elas já tinham ido embora. Estavam empilhadas lá num canto e tal. E eu mostrei para ele essas fotos. A matéria até é bem interessante porque, no final, ele admite que se a FIFA resolver colocar uma placa maior do que se imagina, todo esse dinheiro torrado no Maracanã, para transformar o Maracanã nesse tal estádio deles, vai ainda assim fazer com que você possa comprar o ingresso e mover o campo totalmente. Então, acho que esse é um ponto importante, porque ele mostra de forma, para mim, inquestionável, que eles mentem quando dizem que o estádio vai ser perfeito, eles mentem quando dizem que a FIFA é impecável nas suas exigências e que ela impõe uma, digamos assim, uma excelência incomparável. É mentira, isso não é verdade. Tá? E o Maracanã, como estava antes, depois de gastar 350 milhões, como o Cris mostrou, ele era melhor do que alguns estádios da Copa de 2010, sem dúvida alguma. Com algumas adaptações para receber os jornalistas, que são em grande número, e lá uma área VIP, lá para esses panacas da FIFA, lá os convidados deles, já estava para resolver muito bem. E, claro, na eliminação dos camarotes, que foi uma aberração, foi uma burrice colossal, que, obviamente, aquilo teria que ser corrigido, né? Não só corrigido, como deveriam ter ido atrás de quem criou aquele negócio, né? Porque tem um responsável, né? Esse filho feio tem que ter um pai, mas esse pai ninguém sabe onde está. Então, é importante a gente entender isso, gente, que, primeiro, que a Copa do Mundo não é fundamental. A gente não precisa dela. Não nesses moldes. Se fosse uma Copa do Mundo de uma outra forma, mas da maneira como ela se transformou numa, digamos assim, numa competição que está migrando cada vez mais, inclusive, para países onde as oportunidades para eles são maiores. A África do Sul, o Brasil, agora a Rússia, são países que ocupam posições elevadas no ranking de corrupção, por exemplo, da Transparência Internacional. Como é que alguém pode entender que a Rússia ganhe da Inglaterra o direito de fazer uma Copa do Mundo quando os ingleses têm uma porção de estádios ali do jeito que eles querem e os russos vão ter que construir tudo de novo? É por isso mesmo que os russos vão construir tudo de novo. E movimenta-se mais dinheiro, você envolve interesses, grandes construtoras, e etc, etc, etc. Como foi na África do Sul e está sendo aqui no Brasil. Teremos estádio em Cuiabá, teremos estádio no Amazonas, né? Enfim. Agora, algumas questões importantes. Também nesse vídeo, eu fiz uma entrevista na época também com a dona Márcia Lins e ela não conseguiu explicar o porquê da tal PPP não acontecer antes da obra, e sim depois da obra. Isso foi em 2010, foi em setembro de 2010, são exatamente 2 anos que já se passaram. Obviamente, né, digamos, se talvez as coisas no Brasil fossem um pouco mais sérias, as cobranças fossem mais rigorosas, isso não acontecesse, mas acontece. Ou seja, nós estamos bancando essa obra, as cifras foram aumentando, teve um momento que reduziram, mas depois já subiram novamente, e alguém vai assumir o Maracanã. E, evidentemente, a intenção é continuar esse processo de elitização. Existem saídas, né? Agora olhando para o futuro, já que, né, a porta está arrombada, não tem muito jeito. Na Alemanha, por exemplo, existem lugares ainda populares dentro da realidade deles, né, de preço, inclusive de ingresso, claro que são preços altos para a nossa realidade, mas para o cidadão alemão ainda são preços mais acessíveis. E lá os caras torcem de pé atrás dos gols, os estádios têm locais adequados para isso,
quando é um jogo da UEFA, e a UEFA impõe também que se coloque cadeiras, as cadeiras são colocadas e elas são removidas depois, sem problema algum. Eu tive a sorte até de no ano passado, no jogo da Champions League, que eu fui cobrir, de ver esse trabalho dos caras no estádio do Schalke 04 em Gelsenkirchen, que é um estádio coberto, cujo gramado sai para pegar sol, né? Ele leva umas 8 horas o processo, ele sai, vai lá para fora, fica no sol, enfim, e volta. Quando tem um show, tira o gramado e não atrapalha em nada, porque as pessoas podem assistir ali embaixo num piso de concreto. E os caras estavam lá colocando as cadeiras atrás dos gols, sem problema nenhum. Então, de um dia para o outro, você pode ter um show e no outro dia você pode ter um jogo da Bundesliga com o torcedor em pé atrás do gol e 2 dias depois um jogo da Champions League com cadeiras, conforme a dona UEFA também exige. Então, existe a saída. Outra coisa importante também que eu acho bom a gente frisar. Em São Paulo já não pode ter bandeira, não pode ter uma série de coisas, né? Então, os estádios de São Paulo já são hoje bem descaracterizados em relação ao que é um estádio de futebol no Brasil. No Rio ainda não existe isso, ainda existe essa possibilidade de você fazer uma festa no estádio. Qualquer jogo do campeonato italiano, você vê que, embora a Itália hoje seja para muita gente não seja referência, né, conforme dentro dessa ideia elitista de estádios mais modernos, as tais arenas e tal, mas na Itália, que está na Europa, ainda existe espaço para torcidas que fazem festas bonitas e são bem legais. Então, mesmo na Europa, ainda existem alguns pontos onde, digamos, essa batalha não tá perdida. E um outro ponto que eu acho que é importante, que é essa questão voltando ainda a torcer de pé, para não perder o fio da meada. Na Inglaterra, onde você só encontra estádios com lugares para ficar sentado, você, em alguns estádios, ainda assim, as pessoas ficam de pé. Eu já vi, por exemplo, em Old Trafford, no campo lá do Manchester United, todo mundo em pé atrás do gol, durante o jogo, ninguém sentado, torcendo em pé ali, lógico, daquela forma deles, mas com medida, porque existe uma série de restrições. Os estádios ingleses passaram por uma esterilização profunda, até mais compreensível, porque eles tiveram um problema muito sério de hooliganismo, e o pau cantava dentro do estádio, havia invasão de campo e tudo mais, a história que todo mundo que acompanha futebol conhece, até pelo que aconteceu recentemente agora, há poucas semanas, com a abertura antecipada dos documentos que comprovaram que naquela tragédia que morreram 96 torcedores do Liverpool, eles não foram culpados e tal. Mas existe na Inglaterra, por exemplo, um movimento já pelo direito das pessoas de ficar de pé no estádio, de torcer de pé. Que, convenhamos, é o mais razoável, né? Se o camarada quer sentar numa poltrona de couro de vaca alemã, tomando uísque escocês e comendo canapés, tudo bem, ele que pague lá o valor, lá que vale esse treco, e que fique lá sentado, né, sei lá, as mulheres servindo as coisas e tal, televisão, se o jogo estiver chato, ele bota num filme, tudo bem. Isso aí, acho que eu não vejo nenhum problema. Põe lá o cara, põe esse cidadão lá. Mas você não pode eliminar realmente do estádio aqueles que realmente torcem. Os ingleses hoje têm uma liga muito rica, mas ao mesmo tempo os estádios viraram ambientes, digamos assim, está me faltando até uma palavra que não seja mal educada, mas tiraram o povo do estádio, né? Se vocês verem, por exemplo, o filme A Procura de Eric, que é um filme que tem um Cantona, tem um diálogo, o personagem central é um outro Eric, que é um carteiro, e tem um diálogo dos carteiros que é bem legal. Eles estão no pub tomando cerveja, eles torcem pelo Manchester United, eles começam a lembrar de outros jogadores, além do Cantona, jogadores de outros tempos, e eles falam, eu não vou mais ao jogo, eu não vou também, não dá mais. Não vão porque ficou caro para eles. Eles são trabalhadores assalariados, que têm um poder aquisitivo menor e não conseguem ver os jogos. Ainda assim, você, na Inglaterra, tem ingressos a preços, para a realidade deles, mais baratos, em jogos, por exemplo, de competições que não têm a mesma demanda. Então, quando tem um jogo da Copa da Liga, por exemplo, eles descem o preço do ingresso. E até a oportunidade para algumas pessoas que não conseguem ver um jogo da Premier League, porque é sempre casa cheia, né? Os caras compram o ingresso a temporada inteira, e o cara ainda consegue ver um jogo. Se bobear, esse cara do filme tem mais chance de ver um jogo na Inglaterra, na Premier League, esse operário, esse trabalhador, esse peão, do que o camarada aqui no Brasil tem a chance de entrar no Engenhão ou no Maracanã, ou sei lá como é que vai se chamar quando reabrir. Então, existem realmente possibilidades. Não vai voltar a ser o que era, a gente sabe disso, não adianta. A gente vai ficar aqui com saudade, vai reclamar, vai xingar, mas não vai mudar. Mas existem caminhos, existem alternativas. E alguns exemplos do que acontece na própria Europa, acho que podem servir de argumento nesse momento.
Porque se a gente olhar aqui para a Argentina, por exemplo, onde os estádios ainda são estádios, embora muita gente reclame que são velhos e tal, mas enfim, mas ainda são estádios de futebol, todo mundo vai dizer que é inseguro, que os estádios são velhos, que o povo é maltratado, como se aqui fossem bem tratados, né? Hoje mesmo venderam lá os ingressos todos de Flamengo e Atlético, e eu, antes de vir para cá, estava lendo algumas notícias e teve gente que foi lá e não conseguiu comprar, os cambistas vão vender ingresso amanhã. Quer dizer, aqui o cara é maltratado, independentemente do preço e da exclusão do Geraldino e de outros personagens. Agora, a questão da privatização. Agora já estão vendendo essa ideia, né, de privatização usando o argumento de que o Estado não sabe como administrar aquilo, né? Se não sabe, por que fez a obra, né? Deveriam ter jogado, então, o ex-Maracanã nas mãos de alguém e falar, você pega isso aqui, reforma, a FIFA quer que seja assim, está aqui o caderno de encargos da FIFA, tá? Você faz a obra e eu deixo você explorar durante tantos anos. Mais ou menos é o que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras fez um acordo com uma construtora, ela jogou o estádio abaixo, estão construindo um estádio novo, mais moderno, maior, 45 mil lugares, e esses caras vão administrar o estádio. O Palmeiras vai jogar lá, mas ele não vai ter a preocupação que o Botafogo tem hoje com o Engenhão. Se queimar uma lâmpada no Engenhão, o Botafogo tem que trocar. Se tiver um vazamento, ele tem que mandar chamar lá um encanador e consertar aquilo lá. Não é só o gramado, é tudo no Engenhão. O Palmeiras não vai ter. Ele fez lá uma parceria, como o estádio do Palmeiras fica numa região muito boa de São Paulo, né, muito movimentada, de bom poder aquisitivo, tem um metrô a 1,5 km, tem um shopping do lado, tem 2 shoppings, aliás, um de cada lado, em volta do estádio. Então, evidentemente, os caras têm interesse ali, porque vão poder realizar não só shows, mas outros eventos também. O estádio terá áreas específicas para isso. Então, vai ser um centro ali de negócios para eles. Eles vão ganhar dinheiro com isso. E o Palmeiras encontrou lá uma saída. Aliás, vai estar custando 300 milhões o estádio. Mais 50 milhões de 2 prédios que eles estão levantando. Um administrativo e outro com quadras, etc. Que é mais ou menos o valor que o Cris apresentou aqui da reforma para os Jogos Pan-Americanos, que fizeram no Maracanã. É um estádio novo para 45 mil pessoas, mais os 2 prédios. Custa isso aí. Isso hoje, né? Se você contar a inflação e tal, é até mais barato. O do Grêmio está custando 400 milhões, né? Num sistema um pouco diferente, porque eles estão cedendo o Estádio Olímpico, que será demolido, e, paralelamente, lá do aeroporto de Porto Alegre, estão construindo um estádio novo, que vai ser utilizado já no começo do ano que vem. Evidentemente, o Maracanã não teria sentido nenhum durante toda essa sua história se não fossem os clubes, né? Porque, por exemplo, o que vai ser do estádio de Manaus? Vai ser um elefante branco, porque lá não tem futebol profissional praticamente, as pessoas lá torcem basicamente por times daqui do Rio, Vasco, Flamengo principalmente, então não vai ter demanda. Quem vai assistir jogo de futebol em Manaus? Não vai servir para nada, o estádio vai ficar lá apodrecendo, salvo um dia ou outro, quando tiver um grande evento, ou quando um time for disputar um jogo por lá, ou quando o governador, o prefeito ou o presidente da federação conseguir levar a seleção brasileira para lá, enfim. Então, o Maracanã é o que ele é, e tem toda essa história, porque existem 4 grandes clubes no Rio, e ainda teve o América lá atrás ainda, né, que teve uma participação nessa história também, antes de se apequenar. E ao longo desse tempo todo, a seleção jogando, na época que jogava no Maracanã, quando não era tão seleção da CBF, era a seleção brasileira, e os 4 grandes mais o América fizeram essa história. Evidentemente, se ele for privatizado, os caras vão ter que fazer um acordo com os clubes, especialmente Fluminense e Flamengo, que não tem um estádio próprio. O Botafogo está com o Engenhão, o São Januário é o estádio do Vasco, o Vasco vai jogar no Maracanã eventualmente. Então, vão procurar o Fluminense e o Flamengo, é claro que vão. Eles vão precisar disso. Isso é fundamental, claro, mas não basta. Isso não basta, isso é muito pouco. Porque, na verdade, eles não vão estar fazendo nenhum favor. O Maracanã, ele pertence ao Rio de Janeiro, pertence à população, e, obviamente, os clubes têm o direito de utilizá-lo. Ele existe para isso. E esse argumento de que o Estado não sabe administrar, não tem esse expertise, como eles gostam de falar, contrate alguém que sabe fazer isso. Que se monte uma equipe de pessoas capacitadas para transformar o estádio em algo rentável. No mundo inteiro, gente, existem estádios que não têm nem metade ou 20% da mística do Maracanã e que rendem dinheiro todo dia com visitação, com venda de produtos. No mundo inteiro tem isso. Qualquer estádio europeu, ou mesmo no estádio do Boca, Bombonera é um estádio velho, caiu aos pedaços. E vai gente a beça lá para conhecer, para visitar, para ir atrás do gol ali onde os caras fazem avalanche, que é um curral, um lugar apertado, e o cara tira a foto ali, eu já fui, pô, legal, pô, sensacional. Pô, porque é místico aquilo ali, é a Bombonera. O Maracanã não vai ser mais o Maracanã, mas os caras vão vender essa ideia de que é o novo Maracanã. E as pessoas vão querer entrar ali,
e pagar para entrar ali dentro. Pagam para ver essa coisa mórbida dessa obra, não vão pagar para... Tem gente que vai lá ver a obra, então, evidentemente, vai ter gente que vai querer ver o estádio. Então, é possível, sim, o Estado administrar, até porque, por exemplo, fala-se que o Eike Batista pode ser o homem que vai arrendar o estádio, né? Eu desconheço que o Eike Batista entenda também de administração de estádio, né? Eu acho que ele não tem nenhum estádio de futebol. Tem vários negócios. Estádio de futebol, acho que ele não tem. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Se ele pegar esse negócio, o que ele vai fazer? Ele vai contratar gente para fazer isso. O cara não entra para perder. Então, ele vai pegar o estádio, vai contratar pessoas, vai montar uma equipe e falar, façam isso aqui um negócio rentável. Não é ele que vai ficar lá com a maquininha de calcular, pensando quanto que gastou, quanto que... Óbvio que não. Até porque ele tem que resolver o negócio lá da frota de carros e outras coisas dele. Então, se um camarada pode fazer isso, se um bilionário pode fazer isso, por que o Estado não pode fazer isso? Gente, estou olhando para o futuro, tá? Estou procurando discutir aqui quais são as saídas. Então, esse argumento de que o Estado não pode fazer, que o Estado não pode administrar, porque o Estado não sabe, ele é furado também. Não cola, pelo menos para mim não cola. E dentro desse contexto, é óbvio que se o Estado for privatizado, os caras não vão se preocupar em nada com Geraldino ou pessoas com esse perfil. Eles não estão preocupados com isso, é claro que não. O Estado pode ter esse cuidado, né, preservando alguns lugares, mesmo dentro dessa nova configuração, para ingressos mais acessíveis, e especialmente porque no Brasil, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Inglaterra, para voltar no exemplo lá da Premier League, lá os grandes times têm lotação máxima em todos os jogos. Então, o que acontece? Eles excluíram muita gente dos estádios, mas eles têm gente que paga ingresso caro para ver todos os jogos. Você não consegue, por exemplo, comprar um ingresso para um jogo do Liverpool na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Se alguém que pegar um avião, descer lá amanhã, não vai comprar ingresso. Não existe ingresso. São 45 mil pessoas por jogo, com o time na zona de rebaixamento. Aí, se você for até Manchester, não vai comprar para jogo da Premier League do Manchester City nem do Manchester United. Um estádio de 47 mil pessoas, o outro de 76 mil. Não tem ingresso, não acha, não compra. Talvez você consiga comprar por meio daqueles pacotes que levam turistas por agência e tal, que tem uns turistas que vão ver os jogos, mas é um outro caminho. Você, como torcedor normal, você não consegue comprar. De repente, num jogo de Copa da Liga, Copa da Inglaterra, que são competições que você não pode fazer um calendário, né, porque são eliminatórias, os times se classificam ou não, aí você até consegue comprar. Então, é possível, sim, você ter ingressos a preços mais acessíveis no Brasil, porque aqui a taxa de ocupação dos estádios, ela não se aproxima minimamente desse patamar. Hoje o Corinthians está com uma média alta, para os nossos padrões aqui, né, levam 25, 30 mil pessoas por jogo, e isso não dá nem 80% da capacidade do estádio, onde eles jogam, que é o Pacaembu. O Atlético Mineiro está com uma taxa de ocupação próxima aí de 100%, que é um estádio pequeno para 19 mil, 20 mil pessoas. Acho que é um caso que está aí brigando por título, então é uma situação atípica. Em geral, os estádios brasileiros estão muito distantes disso. Então, mesmo com essa redução drástica da capacidade para 70 e poucas mil pessoas, é óbvio, é evidente que vai sobrar muito lugar no estádio, aí, no ex-Maracanã, na maioria massacrante dos jogos. Então, você não vende o ingresso a um preço mais acessível se não quiser. Tem um exemplo atual que é até interessante. O São Paulo é um clube que tinha uma torcida mais elitizada no passado, e essa torcida ela cresceu muito, né? Historicamente, o São Paulo tinha torcida do tamanho da torcida do Palmeiras, hoje ela é bem maior. E ela cresceu muito na periferia de São Paulo. Obviamente, isso se deve aos tempos do Tele Santana, o time que foi campeão do mundo e tal, Raí, aquela coisa toda. Então, o São Paulo ele cresceu, ele ampliou a sua torcida em redutos antes de corintianos, e até onde os palmeirenses eram maioria em relação a eles, são paulinos. Mas os dirigentes de São Paulo, eles são, digamos assim, em geral, né, uns caras extremamente arrogantes, né? Eles vão de blazer para o estádio, ficam ali e tal, parece que, enfim. E finalmente caiu a ficha, e eles, os gênios, né? Aliás, eu falei isso várias vezes lá na TV, e algum deles teve a ideia, a brilhante ideia, uma coisa óbvia. Tem uma arquibancada atrás de um dos gols, que é a arquibancada amarela do Morumbi, que ficava vazia todo jogo. E agora eles vendem a R$10 o ingresso, R$5 a meia entrada. Cabem cerca de 9 mil e poucos torcedores, quase 10 mil pessoas nessa arquibancada atrás do gol, e ela está ficando cheia todo jogo. Então é óbvio que tem um torcedor de São Paulo que ele não ia ao Morumbi, porque não tinha como, né? Ele não podia pagar 40, 25, 30, sei lá, os ingressos. Porque não é só o ingresso dele, o cara leva o filho, o cara pega um ônibus, o cara come alguma coisa, tudo dentro do estádio está muito caro. Mas por esse preço ele consegue ir. Um camarada que pague R$10, o filho estudante pague meia, ele com R$15 ele vê um jogo do São Paulo.
Eu fui fazer agora, no final de semana, o jogo São Paulo e Cruzeiro, e eu estava observando isso. A quantidade assim, de torcedores que você vê que são aqueles que não iriam em outras condições, e que foram porque surgiu essa oportunidade. E eles estão prometendo manter essa promoção, digamos, né, até o final do campeonato. Define de vez que vai ser assim. É possível reservar espaço em qualquer estádio grande, e o Maracanã mesmo, com essa redução drástica em relação à sua capacidade antiga, inicial, ainda será um estádio grande, né? Ele será do tamanho do estádio do Manchester United, né? Aproximadamente, 70 e poucas mil pessoas. Então, sempre vai sobrar lugar, salvo os grandes jogos, as decisões, os jogos em que há uma grande demanda. Então, você pode ter um preço mais barato, você pode ter essas pessoas voltando ao estádio, não vai ter mais a geral, não vai ter talvez a mesma liberdade de expressão, não vai ter mais o mesmo charme, isso tudo não vai ter mais, acabou. Mas é possível sim, mas aí para isso é preciso que as pessoas se manifestem, é preciso que alguém grite, é preciso que alguém fale alguma coisa, porque senão eles vão continuar firmes, né, nesse propósito de elitizar o futebol. O exemplo mais abominável disso tudo é o que querem fazer dirigentes do Atlético Paranaense, que quando terminarem a ampliação lá do estádio Arena da Baixada, né, para a Copa do Mundo, pensam em colocar ingresso mais barato a $100. O mais barato, a $100, que dá uns R$200 mais ou menos. O mais barato. É o grande sonho lá do Petralha, que é o presidente, com os seus diretores, né? Evidentemente, ele não vai conseguir encher o estádio com esse preço, mas ele sonha isso, é um fetiche, né? Ele quer colocar o ingresso a $100, né? O mais barato. E é um clube que, inclusive, aos poucos, acho que ele vai até afastando o seu torcedor e vai perdendo um pouco da própria, digamos, popularidade, porque desde a criação do estádio, eles ganharam um título brasileiro, o clube até se projetou um pouco mais, mas ele afastou o torcedor mais pobre. O Atlético passou a ser um clube mais de elite. É uma coisa curiosa que acontece no Paraná. Então, o Atlético foi se elitizando, e se você torce para um time que você nunca consegue entrar no estádio, faz sentido isso, como era o caso para muitos, tenho certeza, para muitos torcedores do São Paulo, principalmente garotos, jovens, que talvez nunca tivessem pisado no Morumbi, que estão indo agora, com ingresso a R$10 e a meia entrada a R$5, num setor que é uma arquibancada atrás de um dos gols. Bem, gente, eu acho que é isso, né? Basicamente, acho que é isso. Depois do que foi dito aqui, é o que eu posso colocar para vocês. Eu acho que estou tentando aqui projetar mais a coisa para o futuro, em cima daquilo que pode ser reivindicado, aquilo que pode ser falado, aquilo que pode ser cobrado, dentro desse cenário que está apresentado, né? A pena que a gente não conseguiu ver a entrevista da Marcia Lins, porque ela até é bem divertida. Na hora que ela gagueja, é bem legal.